Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos falar mais uma vez sobre hábitos financeiros, porém agora por um ângulo um pouquinho diferente. Então é isso aí, a gente se vê logo depois da vinheta. Há coisa de poucos dias, mais especificamente há 2 semanas, eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre hábitos financeiros nocivos. E neste vídeo eu quero fazer uma quase continuação daquele vídeo falando sobre hábitos financeiros que são positivos, mas que podem nos trazer efeitos nocivos se forem mal aplicados ou aplicados de forma exagerada. E neste vídeo, então, eu quero falar sobre 8 desses hábitos, sendo 4 hábitos mais voltados ali para o lado do planejamento financeiro e 4 voltados especificamente para os investimentos. Então vamos lá. Primeiro hábito, a frugalidade excessiva ou minimalismo excessivo. Então a frugalidade ela é uma coisa majoritariamente positiva, tá? Nós seres humanos que vivemos em sociedade, que somos expostos à propaganda, à linguagem publicitária, inevitavelmente a gente acaba gastando mais do que a gente deveria, mais do que a gente gostaria, e com coisas que não necessariamente vão nos trazer mais prazer, mais qualidade de vida. Então, de uma forma geral, a gente acaba fazendo um bem maior a nós mesmos, simplesmente reduzindo o nosso consumo. Isso para não falar bem ao ambiente que a gente vive. Mas, às vezes, as pessoas exageram na questão da frugalidade e acabam impondo a si mesmas uma qualidade de vida muito ruim, muito abaixo da possibilidade. Então, a pessoa acaba vivendo assim, uma vida meio miserável e autoimposta quando ela exagera na frugalidade. Um segundo hábito, que também é um hábito positivo, mas às vezes acaba saindo do caminho, é a preparação para a aposentadoria. Algumas pessoas exageram na preparação para a aposentadoria, destinando muitos recursos e às vezes formando um patrimônio até bastante grande, talvez maior do que a expectativa de vida projetada para aquela pessoa, né? Então a pessoa se coloca aí num grande risco de morrer e deixar um monte de dinheiro aí, não conseguiu aproveitar aquele dinheiro. Então, às vezes o foco exagerado na aposentadoria no futuro faz com que a gente não viva o momento presente. É importante, indiscutivelmente, se preparar para o futuro. Mas a gente não pode confundir se preparar para o futuro com viver o futuro. Um terceiro hábito é a liquidação ou pagamento agressivo ou precipitado de dívidas. Então, às vezes as pessoas elas estão numa situação de endividamento, estão passando por um processo de planejamento financeiro e querem se livrar daquelas dívidas rapidamente, querem sair pagando e às vezes não pagam nas melhores condições. Quem tem dívidas e no momento de fazer a renegociação de dívidas, às vezes consegue aí umas condições bastante interessantes, pode fazer alguns alongamentos. Eu sei que para muitas pessoas ter dívida é uma situação extremamente desconfortável, faz a pessoa se sentir mal, como se fosse um estigma autoimposto, dizendo eu sou endividado, então eu sou uma pessoa impura, algo nessa linha. Mas esse é um momento em que as pessoas devem agir com máxima racionalidade e analisar, calcular, avaliar corretamente se é o caso, se é conveniente, se é vantajoso fazer o pagamento daquelas dívidas rapidamente. Grande parte das vezes isso é o melhor caminho. Quanto antes a gente se livra das dívidas, melhor. Mas tem situações específicas em que a pessoa pode acabar fazendo algo que não é o melhor do ponto de vista puramente financeiro, só por uma questão de alívio psicológico. Aquela coisa, estou livre das dívidas. Quarto hábito, planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro extremamente positivo, todas as pessoas deveriam fazer algum tipo de planejamento financeiro, porém, às vezes o planejamento financeiro se torna uma obsessão. Então, a pessoa vive para o planejamento financeiro, aquela pessoa que olha tudo, anota tudo, faz tudo. Às vezes, para aquelas pessoas que vivem numa situação de bagunça completa financeira, adotar um posicionamento mais radical naquela linha, vou
anotar cada gasto que eu fizer, pode ser uma coisa positiva como um tratamento de choque para colocar as finanças nos eixos num primeiro momento. Mas no longo prazo, viver dessa forma super controlada não é uma coisa sustentável, não é uma coisa sequer desejável. Então, planejamento financeiro tem que ser feito, mas quando ele se torna uma obsessão, quando a gente vive para o planejamento, a gente tem o efeito contrário do que se espera. A gente faz planejamento financeiro para quê? Para a gente ter mais qualidade de vida. Esse é o objetivo, para sobrar mais dinheiro para a gente poder fazer aquelas coisas que a gente quer fazer. Quando a gente começa a prejudicar a nossa qualidade de vida ao fazer planejamento financeiro, nós não estamos atingindo o objetivo esperado do planejamento financeiro. Então, tomar cuidado quando ele se torna uma obsessão. Agora a gente começa a entrar nos hábitos associados a investimentos. Então, o primeiro hábito é a análise excessiva dos investimentos. E aqui vou falar eu como um analista profissional da Honorável Carteira do Investidor, CDI. Já fica o convite aí para você conhecer. Lembrando que a Carteira do Investidor, CDI, é quem traz esses vídeos para vocês. Lá eu sou um dos analistas da Carteira do Investidor e a equipe de comunicação da Carteira do Investidor é que faz esses vídeos aqui. Então, se você gosta daquilo que você vê aqui no canal, se você quer mais conteúdo aqui do canal, prestigie a Carteira do Investidor, visite, dá uma olhada e, se você gostar, assine os relatórios, as nossas análises. Mas enfim, falando sobre análise de investimento, às vezes algumas pessoas fazem análise exagerada, querem ver os mínimos detalhes de alguns ativos financeiros, fazer análises extremamente elaboradas que nem nós profissionais, nem profissionais como eu, fazemos dessa forma. Tá? Nós temos algumas formas de fazer análise, mas assim, não estamos procurando pelo em ovo, definitivamente. E algumas pessoas insistem em ir para esse lado. E o que eu posso dizer sobre a análise financeira é que é o seguinte, tem um ponto até aquele ponto é vantajoso fazer uma análise, às vezes até uma análise bem criteriosa, mas existe um ponto que dali para frente já não vale mais. Então a gente pode fazer a análise de um ativo financeiro, uma ação, por exemplo, e nós podemos ter 90 e tanto por cento de segurança na nossa análise. Aí se a gente for mais longe ainda, aquela coisa assim, olha, eu vou até a empresa, vou conversar com o porteiro, vou conversar com o caminhoneiro que entrega, vou ligar pro RI, vou encher o saco de todo mundo, vou ler tudo que tem para ler. Você pode conseguir aí uma confiança de 98%, mas você nunca vai chegar no 100%. Nunca. Então você chega num ponto em que para você dar mais segurança para sua análise, você vai ter que ter muito mais trabalho e você vai adicionar relativamente pouca segurança. Então é interessante fazer uma análise bem feita, uma análise aprofundada, mas tem um ponto que dali para frente já não compensa, o retorno dessa análise começa a ficar decrescente e é melhor gerenciar o risco não tanto olhando o ativo individual, mas aí já pensando em carteira. E daí, de novo, que eu chamo a atenção que lá na CDI, né, não é à toa que o nosso nome é Carteira do Investidor, isso já diz muita coisa. Outro hábito é o foco excessivo em retornos passados. Retornos passados, olhar para retorno passado de investimento é importante. Às vezes a gente vê nos materiais publicitários, né, que tem que vir escrito, né, o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Eu sei, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe. Só que nós temos um pequeno problema. O que nós vamos ver se não forem os retornos passados? Nós não temos outra coisa. Tá? A gente só consegue avaliar investimentos olhando para o passado. Alguém aqui consegue analisar investimento, avaliar investimento olhando para o futuro? Se alguém aqui conseguir enxergar o futuro, por favor, me chama, bota aí nos comentários, mande o seu currículo lá para a Carteira do Investidor, porque nós estamos interessados em ter você na nossa equipe de análise, tá? Porque essa coisa de enxergar o futuro, assim, eu ainda não descobri como é que isso funciona, tá? Quer dizer, nós trabalhamos com informação do passado porque é o que a gente tem. A gente pega essa informação do passado e a gente faz inferências do futuro. Porém, nós temos que estar ciente das limitações das informações do passado e não ficar exageradamente focado nelas também, tá? Na expectativa de que o futuro vai ser simplesmente uma repetição cópia carbono do passado. Sétimo e penúltimo hábito positivo, mas que pode também
acabar descarrilhando aqui se for exagerado, é a aversão aos riscos. Então é natural e esperado que pessoas comuns, seres humanos, investidores, tenham alguma aversão ao risco, deem importância ao risco, queiram gerenciar o risco, mas às vezes isso se torna também uma coisa obsessiva. Aquela pessoa que tem medo de bicho-papão, vai guardar dinheiro debaixo do colchão, quer ter todo tipo de garantia, busca garantias, ou que é pior, acredita em garantia. Acredita que tem algum tipo de segurança. Olha, esse investimento é garantido, isso aqui não existe, não tem nada garantido. Não tem nada garantido na vida, não é nos investimentos, é na vida. Tá? Então, a gente trabalha com um conceito de garantia que é um conceito adaptado à vida normal. A gente sabe que incertezas fazem parte da vida. Nós podemos ter um alto nível de segurança, mas nós nunca vamos ter um nível total de segurança nos investimentos, em nenhum investimento. E o último hábito, né, que é o hábito que também tem o seu lado positivo, mas que às vezes acaba nos prejudicando, é o foco excessivo em ativos individuais. Então, de novo, tá, esse é um pouco associado ali com aquela questão da análise excessiva, mas a pessoa acaba olhando muito para os itens individuais da carteira dela, ela quer ganhar em tudo, é normal, né? Todo mundo quer ganhar em tudo. Tem uma carteira de 20 ações, eu quero que as 20 estejam dando lucro fenomenal. Isso raramente vai acontecer, ou pelo menos isso raramente vai acontecer o tempo todo. Tem momentos em que a gente vai ter todos os nossos ativos, todos os componentes da nossa carteira dando lucro, dando bons resultados. Mas no longo prazo, o normal e esperado é que nós vamos ter alguns ativos que vão ter retornos muito bons, outros que não vão ter retorno tão bons, outros até mesmo negativos, mas o que nós esperamos é um retorno líquido positivo dessa carteira, desse conjunto de investimentos, e não acertar em tudo. A ideia de querer acertar em tudo, ela é um tanto quanto ilusória, um tanto quanto ingênua e pode nos levar a decisões ruins de investimento. Então é isso, esses são os hábitos que são, de forma geral, positivos, mas que podem nos trazer consequências e efeitos nocivos se a gente exagerar neles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tem algo que você gostaria de comentar a respeito? Você talvez tenha aí alguns desses hábitos, andou exagerando ou conhece alguém que faz isso, gostaria de comentar, contar aí alguma história, alguma anedota a respeito e coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like no vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo.